O vice-presidente Hamilton Mourão é uma espécie de radical livre do governo. Ele faz o gênero sincerão, diz o que pensa sobre todos os assuntos, mesmo que não seja exatamente o que Jair Bolsonaro quer. E como ele muitas vezes não pensa a mesma coisa que o presidente, desde o início do governo, Mourão coleciona ruídos com o chefe, com os filhos do chefe e com outros ministros. A última vez foi quando o general Eduardo Pazuello subiu no palanque para discursar no ato de apoio a Bolsonaro no Rio de Janeiro. Mourão defendeu que ele fosse punido e o presidente pressionou o exército até conseguir livrar a pele do general. Só que, ao contrário dos outros membros do governo, Mourão é indemissível. Por isso, Bolsonaro teve que arrumar um jeito de mantê-lo ocupado. E deu a ele a missão de comandar o Conselho da Amazônia, que é um colegiado que tem como função coordenar as ações de preservação da floresta. É um cargo de visibilidade, mas de pouca eficácia, já que Mourão e o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, mal se falam e o próprio presidente não chama o vice nem para as reuniões do ministério. Praticamente não entendo por que o presidente me exclui dessas reuniões, né? E o que eu lamento, né, é porque eu deixo de tomar conhecimento de assuntos que o governo está debatendo, né? E lembrando que eu, eventualmente, posso substituí-lo e ter que decidir sobre algum assunto desse. Nesse episódio, Mourão conversou com a gente sobre a participação dos militares no governo, o uso de máscaras, eleições e até motocicletas. Alguns dos trechos que você vai ouvir podem não estar perfeitos porque a gente enfrentou alguns probleminhas de instabilidade na rede durante a gravação, mas espero que você aproveite o programa mesmo assim. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Bom dia, vice-presidente Mourão, o senhor tá on? Bom dia, Malu. Tô on, né? E essa questão de tá on, eu sempre me refiro ao meu cavalo, que é a Itapevi. A Itapevi, quando ela entra no modo on, ela olha para o obstáculo e ela parte com vontade. Então, eu estou no modo on também. Maravilha, então vamos com vontade. Eu começo perguntando para o senhor sobre a sua missão no governo, que é o Conselho da Amazônia. Nesse ano de 2021, a gente está vendo os índices de desmatamento baterem recordes históricos, apesar do investimento que o governo fez na compra de um novo satélite e programas de mapeamento da floresta e ainda do compromisso assumido pelo presidente Bolsonaro na cúpula do clima. Então, eu queria saber do senhor, por que o desmatamento está aumentando mais recentemente? Olha, Malu, a realidade é a seguinte, né? Que eu tenho acompanhado é o avanço, né, dos desmatadores em cima daquilo que são as terras públicas, né, aquelas terras devolutas, que não são nem unidade de conservação, nem terra indígena, nem estão na mão, né, já dos proprietários privados. E, obviamente, a União é a responsável por fiscalizar, né, essas terras. É uma área, hoje, abrange em torno de 25 municípios, né, da Amazônia. Nesses 25 municípios se concentram quase 90% do desmatamento ilegal que está ocorrendo e que nós, então, solicitamos ao presidente da República autorização para uma nova operação de garantia da lei e da ordem, de modo que a gente consiga, né, deter esse avanço da ilegalidade. O senhor até disse no relatório da última GLO, também do Conselho da Amazônia, né, que houve dificuldades de relacionamento entre as Forças Armadas e os órgãos de controle ambiental. Aparentemente, isso aqui dificultou a fiscalização dessas irregularidades que o senhor está mencionando. Como que o senhor pretende resolver isso agora? A palavra-chave, né, em operações dessa natureza são operações interagências, quando você tem pessoas que trabalham de maneiras diferentes, né? É a cooperação, né? Se não há cooperação entre todos os organismos, a gente perde sinergia e termina por não conseguir cumprir a tarefa que nós temos. As Forças Armadas não são agência fiscalizadora, então precisa de um diálogo de modo que os dois grupos se acertem, né? E operem de forma conjunta. Então, eu hoje, à tarde, né, eu tenho uma reunião com essa turma, que é o nosso pessoal do grupo gestor, e vou procurar, né, naquela conquista de corações e mentes, trazer todo mundo junto e dizer, olha, minha gente, nós temos que trabalhar em parceria, vamos tirar as vaidades aí de cada grupo e vamos lembrar qual é o nosso estado final desejado. Ministro Salles vai nessa reunião?
Olha, essa reunião ela é dos executivos, né? É de quem realmente mete a mão na massa. E o ministro Mas o aí senhor vai. é minha obrigação, né? O ministro acho que ele está se preparando aí para a defesa dele em relação aos problemas que ele está enfrentando, né? Então ele não tem comparecido aí às últimas reuniões. Tá sem celular, será? Parece que o celular a Polícia Federal levou, né? Numa investigação sobre a exportação ilegal de madeira, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sobre isso mesmo que eu queria comentar com o senhor. Nós tivemos notícia, todos nós tivemos, das investigações da Polícia Federal, em que se diz, nos inquéritos, nos documentos, que o Ministério do Meio Ambiente não só vem diminuindo a fiscalização, como também mandou parar a cobrança de multas. E a gente viu, foi público, que o ministro do Meio Ambiente também defendeu publicamente a liberação da madeira apreendida pela PF. O ministro e a sua equipe estão sendo investigados por crimes envolvendo formação de quadrilha, facilitação de contrabando, enfim, corrupção. Nesse cenário difícil que o senhor está enfrentando aí, de desafio muito importante na Amazônia, colocar uma GLO na Amazônia por 2 meses lidando com esse cenário, não é enxugar gelo? Não é a questão de enxugar gelo, né? A realidade é que as agências de fiscalização elas têm que comparecer. As nossas agências, nós já herdamos elas com problemas, né, de falta de pessoal. Então, esse é um assunto que tem que ser enfrentado de frente, né? Nós não podemos continuar com as agências com metade do efetivo que elas tinham há 10 anos atrás, e, além disso, dessa metade do efetivo, vamos botar assim, 70% está na atividade meio, ou seja, está sentado no ar-condicionado, e não está no campo. Então, precisa, né, e é uma daquelas que é uma ação estratégica prioritária que nós definimos, que haja uma recuperação da capacidade operacional dessas agências. Realmente, não se encarar isso de frente, não é? Nós vamos continuar a ter que empregar as Forças Armadas numa atividade que não é a missão principal delas, não é? E, consequentemente, sem ter, vamos dizer assim, a maior eficácia. O senhor falou com o presidente sobre isso, eu imagino, o presidente Bolsonaro. Foi mostrado ao presidente. Agora, é um assunto que tem que ser debatido com o Ministério da Economia, porque eu coloco assim, vamos dizer, vamos contratar 1.000 fiscais. Eu acho que 1.000 fiscais não vai nos deixar nem mais ricos, nem mais pobres, né, em termos orçamentários. Um outro episódio recente do qual eu queria falar com o senhor, que acho que foi muito importante, foi o episódio em que o general Pazuello subiu no palanque de um ato a favor do presidente Bolsonaro. Na ocasião, o senhor defendeu que ele fosse punido e disse até que, se isso não acontecesse, tinha o risco de se estimular a anarquia nas Forças Armadas. Eu sei que o senhor já falou que não iria comentar essa decisão específica do Pazuello, mas eu queria saber uma coisa mais geral. O senhor acha que o comandante do Exército, depois desse episódio, vai ter autoridade para coibir outras manifestações políticas de outros militares da ativa? Ou existe o risco de a tropa pensar que agora está liberado participar de comício, manifestação política? Qual a sua avaliação daqui para frente? Malu, a realidade é a seguinte, né? As Forças Armadas, em particular o Exército, né, elas não estão envolvidas na política, né? Apesar de nós termos alguns companheiros que ocupam cargo político no governo, a imensa maioria todos da reserva, acho que o ativo hoje só o Pazuello, e hoje nem mais é cargo político que ele ocupa, é um cargo comissionado. Então, o restante pessoal que está na ativa, né, está dedicado aí às suas funções. Nós não temos visto, né, manifesto de coronel, de sargento, ou de seja lá quem for. O que eu entendo é que as unidades todas, né, estão na mão e na perna dos seus comandantes e trabalhando de acordo com aquilo que é, né, vamos dizer, as suas tarefas. Então, não vejo nenhum problema para o general Paulo Sérgio, né, para o comandante, daqui para frente. E a decisão que ele tomou, conforme eu disse, por disciplina intelectual, eu não comento, e entendo, né, os argumentos que foram colocados no sentido de, vamos observar ali, a transgressão que o Pazuello cometeu
não foi de uma gravidade tão grande, porque não estava fardado, não fez discurso político, não é? Simplesmente acompanhou ali. Então, poderia, né, dentro da análise que foi feita, leva uma bronca dele aí, e ele está fora do Exército, na realidade, né? O Pazuello não tem mais função dentro do Exército, então eu acho que não teremos reflexos disso aí daqui para frente. O senhor já defendeu publicamente, inclusive, que ele passasse para a reserva e disse até numa entrevista que o senhor sugeriu isso a ele. Eu sei que outros oficiais também fizeram a mesma sugestão e ele não vai para a reserva. Por quê? Olha, Malu, é aquela história, né? Nas Forças Armadas não existe a obrigatoriedade de passar para a reserva, a não ser quando você atinge a idade limite, ou no caso do general, né, também é o tempo de permanência, né, no generalato, né? No caso do Pazuello são 8 anos, isso. Ele completa esse prazo em julho do ano que vem. Eu acredito aí que no momento que terminar a CPI, né, ainda existe a possibilidade dele voltar a depor lá, né? Eu acho que talvez seja essa a preocupação dele. Ele terminará pedindo transferência para a reserva. Então, de repente, mais 1 ou 2 meses, né, ele vai para a reserva, até porque, é como eu te disse, ele não tem mais lugar dentro do Exército, perdeu o lugar dele dentro do Exército, né? Não há mais função para ele. Não há mais função por conta desse episódio? Não é nem questão por conta do episódio, né? É óbvio que quando o camarada sai da força para ocupar um cargo político, como ele ocupou, o nosso próprio regulamento diz que são 2 anos, né, que você tem para permanecer fora da força, né? Exatamente para evitar essa contaminação. Então, quando completa-se esses 2 anos, ou o camarada volta ou ele vai embora para a reserva. Uhum. E no caso do Pazuello, né, ele é o oficial de intendência hoje, do serviço dele, mais antigo dentro do Exército. Então, ele deveria ocupar o cargo de subsecretário de Economia e Finanças, que já está ocupado por outro general, então não tem lugar para ele. Essa é a realidade. O interessante disso, depois eu fiquei pensando, refletindo sobre o episódio, é que o senhor também passou por umas situações semelhantes, né? Em 2015, o senhor defendeu numa palestra o despertar patriótico dos militares para ajudar a mudar o status quo no Brasil, e depois, em 2017, o senhor fez uma crítica direta, né, ao ex-presidente Temer, dizendo que ele mantinha um balcão de negócios. Na época, o senhor perdeu os cargos que o senhor ocupava, houve ali uma acomodação, mas o senhor não chegou a ser punido. Inclusive, o comandante do Exército, na época, o general Vilas Boas, até o defendeu publicamente num programa de TV. O senhor vê diferenças entre o seu caso e o caso do general Pazuello? Na realidade, são casos diferentes, mas em ambos os casos, o general Vilas Boas tomou as providências necessárias e me mandou para a geladeira, né? Quer dizer que o senhor foi punido e o Pazuello não, hein? Pazuello está podendo. São tempos diferentes. E sobre isso ainda, está tramitando no Congresso uma proposta de emenda à Constituição justamente para proibir a presença de militares da ativa em cargos da administração pública. O senhor é a favor dessa proposta? A proposta é a partir da Perpétua, né? A Perpétua é uma pessoa que tenho muito apreço por ela, né? Já a conheço há algum tempo, né? Mas eu acho que é um certo preconceito nisso aí, viu, Malu? Porque uma coisa é você trazer um militar para um cargo técnico. Você pega um oficial que é um engenheiro especializado em ferrovia e coloca lá no DENIT para ele trabalhar em planejamento de ferrovia, né? Como eu te disse antes, esse oficial poderá ficar 2 anos, né? Terminado esse prazo de 2 anos, ou ele passa para a reserva, se puder passar para a reserva, ou pede demissão ou volta para a força. Agora, o cargo político, eu acho que o camarada tem que passar para a reserva. Então, um camarada que vai chamado cargo político, ou seja, ministro, chamado para ser ministro, um militar da ativa, ele tem que passar para a reserva. E um outro efeito que esse caso, o Pazuello chamou a atenção, é a questão das polícias militares. Existe uma preocupação disseminada no Brasil de que as PMs, que tem muitos PMs bolsonaristas, né, se rebelem contra os governadores de oposição ao Bolsonaro, como já aconteceu em Pernambuco recentemente, na Bahia, e onde também houve ameaça de motim. A lei diz que o Exército que tem que fazer o controle e a supervisão das PMs. O senhor vê possibilidade de o Exército atuar para conter as PMs se esse caldo de insubordinação aumentar? Olha, Malu, essa questão das polícias militares, ela não é de hoje, né?
ela vem desde a Constituição de 88. E, a partir daí, os próprios governadores, não estou falando dos atuais, né, mas aqueles que exerceram a função, eles politizaram as PMs. Muitas vezes escolhendo para comandante da Polícia Militar, né, não aquele oficial que era o mais antigo ou mais capacitado, mas alguém que era simpático politicamente àquele governo. Então, essa politização levou a que hoje, né, já de algum tempo, você veja policiais militares eleitos dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, Sim. dentro das câmaras municipais, né? Então, essa politização já houve. Todas as vezes que as PMs entraram em greve, então, quando a Polícia Militar entra em greve, é um troço muito grave, é quase um motim, se você for levar para esse lado, o Exército foi acionado e cumpriu a sua missão, sem número de vezes. Não é? Então, já aconteceu no Espírito Santo, já aconteceu na Bahia 2 vezes, já aconteceu no Ceará 2 vezes, já aconteceu em Pernambuco. O senhor vê esse risco agora com a eleição, nesse clima de polarização política que a gente vive? O senhor enxerga esse risco como uma coisa preocupante? Existe uma análise que vem sendo feita aí, né, uma modelagem, né, que se procura dizer, não, o Trump fez aquilo nos Estados Unidos, vai ter uma milícia aqui Isso que vai... Isso mesmo, existe mesmo. Essa preocupação. Você não pode comparar a sociedade americana com a sociedade brasileira. Não é? A sociedade americana ela tem essa questão de porte de arma, de milícia, muito arraigado em determinados setores dela, é totalmente diferente da sociedade brasileira e das nossas polícias militares. É óbvio, né, que você encontra dentro delas um número significativo de policiais que são simpáticos ao nosso governo, e em particular a pessoa do presidente Bolsonaro, mas você também tem policiais militares que são simpáticos aí à esquerda, ao PT, seja lá quem for, né? Então, comunistas. Comunismo hoje, eu vou te dizer o seguinte, né? Nem o PCdoB, que tem esse nome, eu acho que ele ainda acredita na ditadura do proletariado, tá? Entendi. Então, o senhor não está preocupado nem com o levante comunista, nem com o levante bolsonarista. Em absoluto. Não tem espaço. Essa modelagem, né? Eu acho que quando a gente procura um modelo histórico e quer transpor para a situação presente, a gente tem que olhar o que são as causas profundas, as causas imediatas e aquilo que pode ser vamos dizer assim, o pavio que incendeia e deflagra o processo, né? E o processo brasileiro é outro, é totalmente diferente. Então, eu não temo nada disso aí. Então, não tem meu exército e não tem minha polícia. Não, o presidente, quando fala meu exército, né, é uma, vamos dizer assim, é uma coisa íntima, né, de nós que fomos militares, né, e somos. Você não deixa de ser militar nunca. Outra questão aqui que opõe o presidente aos governadores é o combate à pandemia. O Congresso está discutindo agora um passaporte de imunidade, um certificado, uma coisa assim, que seria um documento que comprova que a pessoa foi vacinada e que pode ser cobrado em locais públicos, transporte público, hotel, parque, restaurante. Isso está em discussão agora no Congresso. O senhor concorda com a adoção desse passaporte da imunidade? Acho que isso aí não vai dar certo, viu, Malu? É uma discussão, porque aquela história, tá bom, cada um vai andar agora com um cartãozinho na carteira dizendo que foi vacinado. Aí eu vou entrar no restaurante, aí o cara na entrada do restaurante vai me cobrar isso aí, eu vou entrar no bar, vai me cobrar. Supostamente sim. Não vai funcionar, Malu. Isso aqui é Brasil. É Brasil, porra, pelo amor de Deus. Vai ter falsificação do passaporte, vai ter venda do passaporte do camelô. Você vai ali na Central do Brasil, aí no Rio de Janeiro, e vai comprar um passaporte para você. Então não dá certo. Agora, para você viajar de um país para o outro, eu acho que isso será necessário, como é a questão da vacina da febre amarela ou outras que você tem que apresentar quando vai de um país para o outro. Agora, deslocamento dentro do país, não vai dar certo isso aí. É uma discussão inócua isso. Entendi. Eu acho que tudo isso tem a ver com esse contexto de tentar estimular as pessoas a adotarem protocolos sanitários, medidas de contenção da pandemia, né? E uma delas é a máscara. O senhor acha importante que os governantes usem máscaras para dar exemplo para a população de que isso deve ser feito? Olha, Malu, eu fui formado, né, da seguinte forma. Formado da seguinte forma é um pleonasmo meio safado, mas tudo bem. No jornalismo a gente corta essa parte do texto. Mas é o seguinte, as palavras conduzem e o exemplo arrasta. Então, quando você tem uma função, né, executiva,
não é uma função de comando, você tem que dar o exemplo. Né? Não pode ser aquilo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Né? Então, você tem que dizer e fazer. Hoje, essa questão da máscara, às vezes existe até uma exacerbação, né? Porque, por exemplo, você está ao ar livre, duas pessoas que se conhecem, que são amigos, eu acho que não é o caso de ter que usar máscara. Agora, se você está dentro de um local confinado, não é? Ou está numa sala, mesmo que tenha um certo distanciamento, mas com mais pessoas, é necessário, né? Então, é aquela história, você está numa reunião da sua família, que você sabe que está todo mundo ok, todo mundo bonitinho, não é uma coisa. Agora, você vai para um lugar onde você não conhece as pessoas, hoje é um risco. Porque eu estava pensando justamente numa motociata, por exemplo. Veja bem. Um monte de gente ali reunida. Isso aí é um assunto, né? Você vê agora, no próximo sábado, se eu não me engano, vai ter uma manifestação aí contrária ao presidente. E todo mundo vai estar lá sem máscara. Você vai ver, vai ter meia dúzia de gato pingado de máscara e vai ter gente sem máscara. Eu vi nas outras o povo distribuindo máscara e tal. Você acha que isso não adianta, não? Todo mundo aglomerado. Você viu, você está vendo a Eurocopa, né? Ontem, jogo lá na Hungria. Era um por cima dos outros. Portugal e Hungria, o estádio lotado. E o jogo seguinte, que foi em Munique, na Alemanha, a torcida estava distanciada. Você olha nitidamente os procedimentos diferentes em culturas e países distintos. O brasileiro ele é gregário, né, e é indisciplinado por natureza. Né? Aqui a disciplina não é uma característica nossa como povo. Né? A gente gosta da fusarca. Né? Então fica difícil, né, para controlar isso aí. Pô. O senhor ontem mesmo disse que você demonstrou chateado, né? Disse que sentia falta de ser convidado para as reuniões ministeriais e o que não tem acontecido ultimamente. Eu fiquei me perguntando se tinha a ver com esse ambiente polarizado, mas eu queria saber do senhor, o senhor sabe por que o presidente não está convidando o senhor para as reuniões? Olha, Malu, eu já deixei muito claro ao presidente, né, que ele tem a minha lealdade, né? Eu jamais vou maquinar contra ele, né, como aconteceu já em passado recente no nosso país, né, e ele sabe disso muito bem. Agora, ele sabe, por outro lado, que a minha visão de mundo em muitos assuntos é totalmente distinta da dele, né, assim como o meu modo de agir. Né. Praticamente não entendo por que o presidente me exclui dessas reuniões, né, e o que eu lamento, né, é porque eu deixo de tomar conhecimento de assuntos que o governo está debatendo, né, e lembrando que eu eventualmente posso substituí-lo e ter que decidir sobre algum assunto desse, que eu não sei nada. Então, não vou tomar decisão nenhuma, né? Se eu for substituído numa situação dessa. Pois é, eu me lembro que acompanhei bem a campanha, lembro que o senhor dizia que tinha um acordo com o presidente Bolsonaro para ter uma participação ativa no governo, até por essa experiência que o senhor mencionou. O senhor se decepcionou? Questão de decepcionar, não é, Malu? Porque o espaço que o presidente me concedeu, que hoje está aí muito ligado à questão do Conselho Nacional da Amazônia, né, mais na questão de relações internacionais, aí, que são as comissões com a China, com a Rússia, com a Nigéria, né, é o espaço que eu tenho. Né? Uhum. É aquela história. É um assunto relevante, né? É um assunto relevante para o mundo inteiro. Eu julgo que ele poderia me utilizar, né, mais, né? Ok? Mas decisão dele é decisão dele. Entendi. Agora, imagino que o senhor tenha chegado à conclusão de que não vai integrar a chapa com o presidente em 2022 por conta desse afastamento. É isso? Ou foi o presidente mesmo que disse para o senhor que não vai chamá-lo para ser vice na chapa dele? Como é que ficou esse assunto entre o senhor e ele? Olha, Malu, até o presente momento, ele jamais falou para mim de forma direta, ou seja, naquele papo reto, né, vamos falar assim, de que eu não serei o companheiro dele de chapa. Agora, os indícios, né, por próprias declarações dele, pelas atitudes, são de que, né, ele não deseja a minha companhia no seu projeto de reeleição. Além do que também, né, vamos olhar o seguinte, ele pode necessitar que um outro político, né, de um outro partido, né, em termos de composição político-partidária, e aí é um troço perfeitamente normal, né, o acompanhe nesse projeto. Então, eu estou pronto para essa decisão dele aí, não tem nada demais isso para mim, né?
O senhor estava falando aí em composição política. A gente viu uma mudança mesmo na composição política do governo ultimamente, né, com a entrada mais forte do Centrão no governo. Então, um governo que começou muito mais ligado aos militares, generais, e agora está mais conectado com o Centrão, né? O Centrão fazendo parte ativa. O senhor sentiu isso? O governo começou a trocar os militares pelo Centrão, vice-presidente? Eu não vejo essa questão dessa tal influência dos militares, né? Apesar, né, vocês, jornalistas, sempre comentaram a presença ali dentro do Palácio do Planalto, né? São muitos generais no Palácio, né? Mas é aquela história. Você tem que tirar fora, que é o GSI. O GSI sempre foi e sempre será um militar. O ministro hoje distinto é o da Casa Civil, que normalmente, né, nunca, em governos anteriores, foi um militar, né? Então, primeiro foi o Braga Neto e agora o Ramos. Né? A Secretaria de Governo, né, estava com os militares, veio para um político. Agora, para mim, eu em nenhum momento tive dúvida, né, que teria que haver uma composição com as forças de centro e centro-direita dentro do Congresso, e talvez algumas de centro-esquerda, para assegurar a governabilidade e a capacidade do governo conseguir avançar a agenda de reformas, que é a nossa proposta principal. Centro-esquerda, quem seria aceitável nessa aliança? Eu vejo aí o PSD, né? O PSD, né, ele se posiciona... Né, é meio difícil... PSD é esquerda? Kassab é centro-esquerda? Tem algumas posições, né? Algumas posições. É difícil hoje, né? É difícil. Né? Você, o partido, ele é só de direita. Acho que o único partido que é só de direita é o PSL. Né? O resto é uma misturada aí. E o seu PRTB, o senhor classifica como? O PRTB é um partido de direita, só que ele não tem, né, vamos dizer, não tem posição no cenário nacional, porque nós não elegemos ninguém, né? O seu futuro político, né? A gente falou agora do PRTB. O senhor tem dito que a sua opção preferencial para 2022 é ser candidato ao Senado. Então, eu queria perguntar se essa candidatura, se ocorrer, seria pelo PRTB, porque recentemente a gente mesmo aqui no Globo publicou que o PTB do Roberto Jefferson está ali paquerando. Confere, general, como é que está esse crush? Malu, não chega a ser um crush, né? Mas tem alguns partidos, entre eles o PTB, que já me procuraram, né? É aquela história, né, Malu? Eu virei político assim, sem ter uma trajetória política, né? Então, ainda me sinto, né, que essa história de você trocar de partido, né, ainda é uma coisa que seria a mesma coisa que eu deixar de torcer para o Flamengo e passar a torcer para o Fluminense, para o Vasco, sei lá, né? Então, estou me acostumando com essas coisas, né? E também não definia essa manobra se eu vou ser candidato realmente. O senhor tem vontade, né? Não é que eu tenha vontade, né, Malu? É aquela história. Pode ser que, né, ainda seja necessário ou ainda haja um espaço para que eu possa contribuir com o meu conhecimento, a minha capacidade para a melhoria do país. Né? E o que eu vejo é que, se eu pudesse, seria dentro do Senado, né, onde eu me identifico mais. Mas é uma possibilidade isso aí. O que eu vejo, sempre digo, Malu, é o seguinte: eu fui eleito vice-presidente do Bolsonaro, então é uma tarefa, é uma missão que me foi dada, e que, então, em tese, eu tenho que ir até o dia 31 de dezembro de 2022 escoltando essa alma nobre. Alma nobre, gostei de alma nobre. É isso que eu vejo. Tem gente querendo que o senhor seja governador, é verdade? Candidato a governador? Tem gente que... No Rio de Janeiro, ouvi dizer. Já andaram levantando essa bola, mas essa bola está meio alta, eu não consigo cortar aí dessa bola. A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Em 2022, o senhor defende voto em urna eletrônica, voto impresso, o senhor é a favor de imprimir o voto no ano que vem? Se não der tempo, há risco de que os resultados sejam colocados em dúvida? Malu, essa questão está sendo mal conduzida, né?
O que acontece é que sempre existe uma dúvida em relação à urna eletrônica, né? Você vê nos mais variados grupos, né, sociais, né, essa dúvida aparece. Eu acho que, igual como você faz uma operação numa máquina de banco, não é problema nenhum você digitar seu voto, sair impresso, você olhar, tá ok, esse é o que eu votei efetivamente, vai lá no mesário e bota numa urna. Então, se alguém depois, no futuro, disser, não, estou desconfiado dos votos, tá aqui, ó. O que estava na urna eletrônica é isso, e o que está na urna do voto impresso é isso aqui. Eu não vejo problema nisso. Tá? O senhor não vê uma tentativa de depois criar uma confusão em torno dos resultados, para dizer que teve fraude? Eu acho que isso tiraria toda e qualquer, vamos dizer, hipótese de alguém chegar e dizer teve fraude na transmissão, a urna foi adulterada, não sei, aquelas choradeiras todas que ocorrem, né, em todo que é eleição. Quando o senhor voltar lá para a rede do Flamengo ou for para o Clube Militar, o senhor considera botar aí nas suas atividades andar de moto? Malu, eu prefiro montar a cavalo. Gosta de moto? Moto o senhor não anda? A moto eu andei quando era tenente, capitão, é um troço muito perigoso. Tem medo de cair. Mas cavalo também, hein? Cavalo eu seguro na perna, pô, não é problema. Pô. Nossa senhora, gostei de ver a confiança, então. General, olha, muito obrigada e obrigado pelo papo. Papo reto, né, que o senhor falou? Desse jeito, Malu. Muito obrigado, foi muito boa a nossa conversa, tá? Bem construtivo. Um abraço para o senhor e bom trabalho aí. Para ti também, grande abraço. Esse foi uma Luta On. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.